O Brasil é um país privilegiado pelas belezas naturais e diversidade cultural. Mas a violência mancha o país de insegurança, medo, revolta. Só no ano de 2005, a violência matou cerca de 104 mil pessoas no Brasil, sendo a segunda principal causa de mortalidade no país. Uma média de 50 mil brasileiros são assassinados por ano, sendo a maioria jovens de 15 a 24 anos. Mais da metade das vítimas são mortas por armas de fogo. A má distribuição de renda, a baixa escolaridade e o desemprego são apontados como as principais causas da violência. As mulheres são alvo fácil da violência. Ao longo dos anos, viemos lutando contra o sistema patriarcal, rompendo as cadeias da dominação e o peso da opressão social, política, econômica, cultural e familiar. Eu, por ser negra, por ser mulher, já sofri muito tipo de discriminação de gênero, né, sexista, violência racial, né, eu acho que assim, parte da gente, né, a gente enquanto mulher, a gente enquanto sujeito político da sociedade, está buscando, né, e está brigando para que esse tipo de violência acabe na sociedade. Temos obtido muitas vitórias, mas a falta de respeito e o preconceito com o gênero feminino ainda faz muitas mulheres murcharem. Pesquisas indicam que no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida. Estima-se que 15% das brasileiras vivem ou já viveram algum tipo de violência doméstica. Em mais de 80% dos casos, os companheiros e ex-companheiros são os agressores. O uso do álcool e o ciúme são indicados como os principais motivos das agressões. 35% das entrevistadas afirmaram que a prática da violência começou até os 19 anos de idade. Aos meus 18 anos, eu tive o caso do estupro, né? Quando eu ia à escola e fui estuprada pelos quatro homens. Nenhum deles eu não conhecia, não. Uma das maiores consequências que a violência pode trazer para a questão da juventude é a dificuldade na relação com o emprego, a dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, a gravidez precoce, que muitas vezes a gravidez ela surge como um mecanismo de autodefesa para sair de uma situação de violência, mas acaba entrando numa outra situação de violência. O uso de drogas lícitas e ilícitas também. E assim, uma grande dificuldade nessa questão de se relacionar com as pessoas, de se relacionar consigo mesmo, uma autoestima super fragilizada. Só no estado de Pernambuco, no ano de 2006, 319 mulheres foram assassinadas. De janeiro a setembro de 2007, já há o registro de 216 mulheres vítimas de homicídio. No dia 21 de abril, numa sexta-feira de 2006, a minha filha foi assassinada com 3 tiros, 2 na cabeça e 1 no abdômen, pelo ex-sogro dela. Apesar de muitas mulheres terem medo de denunciar o agressor, no ano de 2006 em Pernambuco, mais de 8 mil mulheres prestaram queixas nas delegacias especializadas. Eu tive um casamento de 27 anos, que 10 deles foram flores, mas o restante foi agressão. Mas na época de 60 até 80, ninguém tinha essa visão de defender mulher. Antigamente existia muito esse ditado: briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então nem a própria família gostava de se meter. Eu sofri assim violência psicológica, porque eu queria participar dos grupos, das coisas, ele sempre dizia que eu era incapaz, que eu não ia conseguir, sempre dizia que eu não tinha personalidade. E quando eu deixei ele, que ele não aceitou, ele foi atrás de mim, na casa de uma amiga minha. Quando ele viu que não adiantava, ele pegou, fez que ia embora, atitude covarde,
Aí eu, sem esperar, ele veio, me deu um tapa e me chamou de... Posso dizer o nome? Ele me chamou de puta e de rapariga, coisa que eu não sou. Eu sou uma mulher que apenas quero viver feliz e atingir meus objetivos de vida. A minha história, o que aconteceu, foi que eu, com 2 anos de casada, né? Eu estava já grávida do meu segundo filho. Ele queria me botar para dentro de casa à força, sabe? E eu disse a ele que eu não ia entrar. Aí ele foi disse para mim assim: eu vou atirar em você. Quando ele saiu com a arma, de punho, aí foi quando ele me baleou, atirou em mim. Aí quando ele atirou, aí ele mesmo me socorreu. Aí em casa ele disse para mim: se eu dissesse lá que tinha sido ele que tinha atirado em mim, ele chega, quando ele voltasse, ele me mataria. Quando eu estava no meu 4º filho, grávida do meu 4º filho, quando ele tentou me esfaquear. Então a faca em mim deve ser, eu vou me curar. Passou as agressões a ser diariamente. Todo dia ele ia trabalhar, quando ele chegava, ele batia em mim. Quando ele entrava, já ia me bufoteando, já dando em mim. Eu não sabia porque estava apanhando. E nesse caso eu passei 25 anos. Para combater este tipo de violência, foi sancionada em 2006 a Lei Federal número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, em homenagem a uma vítima. A partir dessa lei se tornou mais rígida a punição contra os agressores. A partir de agora, nenhum agressor vai ficar impune. Antes a violência contra as mulheres era vista num porte menor. Então os agressores podiam, por exemplo, pagar cesta básica em função de uma agressão muito grande, inclusive com crime. E a Lei Maria da Penha, ela criminaliza. Ela já traz na sua tipificação de violência que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos e é crime. Ela é uma lei que também traz um conjunto de medidas de proteção e de assistência à mulher vítima de violência. A Lei Maria da Penha pressupõe uma ação integrada entre todos os poderes, em todos os níveis de Estado, governo federal, estadual, municipal, poder legislativo, executivo e judiciário. Então tem que ter uma integração e a criação de várias e várias instâncias. Então a gente hoje ela não possui ainda essa estrutura, mas ela promoveu um debate sobre a violência contra a mulher e, digamos, uma disseminação do conhecimento acerca dos instrumentos que a gente tem atualmente e da necessidade que tem então de criar essa rede. Pernambuco, infelizmente, ele está entre os 5 estados brasileiros de maior índice de violência e está entre os 3 estados que mais pratica morte de mulheres no Brasil. Esse dado de violência e de morte de mulheres fez com que não só o Fórum de Mulheres de Pernambuco, mas o Fórum de Mulheres, articulado com outros movimentos sociais, de vir para a praça pública com uma ação de mobilização de rua, denunciar esse tipo de violência. Para interromper a violência, o grupo Cidadania Feminina encontrou um aliado, o apito. É com ele que a gente espanta o agressor. Quando a gente vê que está sendo agredida, nós chamamos 2, 3 e apitamos. E com o apito, ele se sente um pouco oprimido, ou corre ou para.